E hoje eu queria começar já dando o texto base para vocês. A gente normalmente projeta o texto, mas hoje vai ser o modo raiz. Então tu pode ou achar aí na tua Bíblia ou no teu celular, ou se tu não tem nenhuma opção, vai ter que ficar prestando atenção e não se perder. Esse vai ser o desafio. E é Mateus 8. O texto vai ser Mateus 8, e essa história vão ser apenas 3 versículos. 3 versículos, mas vamos poder meditar sobre muita coisa que aparece nesses 3 versículos. O texto, Mateus 8, a partir do versículo 1, diz assim: Quando ele desceu do monte, quem desceu do monte? Jesus, tá vindo de o contexto aqui, esse monte é o monte do sermão do monte, sabe? Então ele está descendo, onde ele deu o maior sermão da história, talvez o texto mais importante assim para o mundo, ele tinha dado no texto anterior a esse. Então ele vem descendo do monte e o texto vai dizer que grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Deus, nessa manhã, Deus, a gente quer entregar os nossos corações a Ti. Nós queremos abrir os nossos corações, Deus, para tudo aquilo que o Senhor quer falar. Que nada se perca, Deus. Que possamos não só ouvir, Deus. Ouvir a gente ouve muita coisa, mas que a gente possa pôr em prática, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus. Que possamos lembrar do Senhor. Que possamos tomar lições aqui da vida de um homem, Deus, e tomar isso para a minha vida também, te obedecer, e que o Senhor possa, Deus, nessa manhã estar agindo livremente aqui. O Senhor é o convidado de honra, estamos aqui somente por Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. Então a história, esses 3 versículos vai falar de um homem que estava buscando algo, e isso que ele estava buscando era uma cura física. Mas quantas vezes nós precisamos de uma cura espiritual ou uma cura emocional? E eu quero fazer uma pergunta para ti: qual foi a pior dor física que tu já sentiu? Pensa aí, qual foi a pior dor física que tu já sentiu? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo e eu não consegui decidir entre as duas histórias. A primeira, eu estava jogando futebol e a gente estava perdendo, né? Então já estava bem tenso assim o jogo, né? E num dos últimos lances do jogo assim, o cara lança a bola para dentro da área, a bola estava bem alta assim, e eu pensei assim, vou fazer um gol de bicicleta. Cara, eu já estava pensando, imagina, cara, acabar o jogo com um gol de bicicleta meu, cara, vão estar me jogando para cima no final e tal. E eu puxei a bicicleta. Daí no ar, assim, eu senti que um cara me deu uma deslocada, assim, e o que eu era para cair de um jeito, eu caí de torto, assim, e eu caí com o braço reto, e em vez do braço dobrar assim, já sabe, né? Ele dobrou assim. O cotovelo veio para frente, assim, e o braço encostou nas minhas costas, assim. Aí, em vez de até a visão deu certo, né? Os caras iam me levantar, mas eles me levantaram para botar dentro do carro para me levar para o hospital. Que dor para botar no lugar lá no hospital. Nossa, essa foi um dos momentos mais... E o segundo momento foi onde eu estava fazendo um procedimento num dente e sem querer a dentista machucou, vamos dizer assim, um nervo no meu dente. E ela não falou nada, tampou
e disse, tá pronto? E daí eu fui. Aí dentro de uma semana assim, eu comecei a sentir muita dor, assim, né? E dia após dia começou a aumentar, assim, aí teve um dia que eu não aguentava mais, daí eu tentei marcar uma consulta, cara, no outro dia tinha que ver a dor, inchado, doendo. Aí uma amiga nossa, dentista lá de Porto Alegre, nos salvou, assim, fez um atendimento de emergência, assim, e ela daí teve que cortar um pedaço ali no céu da boca para poder drenar aquela inflamação toda. Aquilo foi bem dolorido. Então, eu não consegui decidir entre os dois, assim, mas esse foi a pior dor que eu acho que eu já passei física, né? E a tua, qual é? E se eu te perguntasse agora qual foi a tua pior dor emocional? Consegue pensar? A dor emocional, muitas vezes, é arriscado dizer sempre, né? Mas ela é muito pior que a dor física. Essa dor do braço, ela durou, sei lá, semanas, vamos dizer uma semana. Depois ela já estava aliviando. Mas uma dor emocional, ela pode durar a vida inteira. Ela é mais dolorida, ela é mais traumática. Esse sentimento, ele demora a sair do nosso coração. Talvez hoje, tu ainda carrega uma dor, uma mágoa, um ressentimento. E eu já posso te adiantar, já na introdução, que em Jesus é onde nós achamos a cura. Então, voltando para o nosso texto base, lá de Mateus 8, eu quero fazer hoje você observar dois papéis aqui. O papel do homem, aquele que vai até Jesus, nesse caso um leproso, e depois o papel de Jesus. O texto vai dizer que quando eles desciam um monte, grandes multidões o seguiram. E o primeiro ato aqui do texto já é dizer que pessoas seguiam Jesus. Aqui era todo tipo de pessoa, não era só os discípulos. Eram aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, aqueles que talvez estavam lá pelo interesse de uma cura, eles estavam precisando e já ouviram falar, não, tem um homem lá que cura as pessoas. E estavam lá seguindo. Alguns talvez eram só porque estavam admirados com a sabedoria daquele homem. Tem um homem muito sábio que vai fazer um sermão lá no monte e eu quero lá ouvir o que ele tem para falar. Pobres, pessoas com maior poder aquisitivo, ou uns cheirando peixe, outros que já se vestiam melhor, todo tipo de pessoa. Se você quer vivenciar, testemunhar milagres ou até ser curado, você precisa estar seguindo a Jesus. Você precisa seguir Jesus. Você precisa participar dessa multidão que segue. O que você tem seguido? No mundo onde a palavra seguir hoje, né, significa outras coisas, né? Já ficou tão raso assim. Tu pode seguir. Se eu te perguntar assim, quem é que tu segue? Pode dizer milhares de pessoas. Não, eu sigo acho que 1000 e poucas pessoas lá nas redes sociais, né? Mas aqui eu estou falando da palavra raiz, sim, do seguir raiz aqui. Separe um tempo e reflita. O que você tem seguido, ou melhor, quem você tem seguido. Nós, esse povo aqui, nos reunimos nas casas, nos reunimos às vezes de maneira mais individual, assim, né? Através dos discipulados, porque nós queremos fazer parte dessa multidão que seguia Jesus, que segue a Jesus. E não só nós, mas nós nos reunimos a uma multidão maior ao redor do mundo que segue a Jesus. Porque no final de tudo, o que nós mais queremos da vida? Essa é uma pergunta boa. Pergunta estilo Márcio aqui, né? O que tu mais quer da vida? Talvez a resposta possa ser agradar a Deus. Tá, mas para quê? Talvez seja
falar de Jesus, para quê? Andar nos caminhos de Deus? Essa seja a minha resposta. Para quê? Por que nós fizemos essas coisas? E a resposta de todas elas é porque no fim nós queremos estar na presença dele não uma vez, não 2 vezes na semana, mas eternamente. Nós queremos ter uma vida eterna junto dele. Por isso que nós fizemos essas coisas. Então essa multidão que o seguia podia até estar atrás de Jesus ali por um interesse, por uma cura, por algo que ele podia oferecer aqui no âmbito terreno. Mas nós, hoje, precisamos estar seguindo esse Jesus por algo que ele nos oferece no mundo espiritual, no âmbito espiritual. Então, igreja, vamos ser uma multidão que segue a Jesus por quem ele é. E aí entra na história um homem, vai dizer que um leproso aproximou-se. Não é qualquer homem, mas um homem que carregava um fardo grande aqui. Uma doença, uma limitação. A lepra, uma doença de pele, que trazia consigo muitos efeitos, né? Muitos efeitos, assim, coceira, ferida, dor, efeitos físicos, né? Mas além desses efeitos físicos, vinha junto efeitos emocionais terríveis, uma exclusão social. Afastem-se, afastem-se, aí vem vindo um leproso, zombaria, olha ali, está passando ali um leproso, abandono. A própria família do leproso não permitia mais, não tinha mais como conviver com ele. Ele era removido do acampamento ou da cidade, devido à doença, devido ao fardo que ele carregava. E um texto que fala um pouco disso é Levítico 13, fala como que era, o que eles faziam com os leprosos. Levítico 13, 45 e 46, diz assim: quem tiver uma grave doença na pele, e o Levítico traz toda uma lista ali de coisas, né? E ele já fala o que é essa doença grave, que é uma mancha que vai crescendo, que ela pode ficar de um tamanho, ela pode aumentar, uma mancha branca, uma mancha escura, fala tudo, e está falando de lepra. Quem tiver uma doença grave de pele, apresentando qualquer desses sintomas que eu falei, usará roupas rasgadas, andará despenteado, e cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento ou da cidade. Que gravidade, né? Que coisa, né? Então, imagina toda a sua vida. Porque essa doença, ela podia durar por um tempo, mas ela poderia durar a vida inteira. Então imagina a sua vida inteira excluído de qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Eu quero fazer tu pensar mesmo na vida desse homem. Isolado. Não sabe por quanto tempo, talvez a vida inteira. Um dos casos que durou a vida inteira é o do rei Azarias. Falamos dele esses dias, né? 2 Reis 15:5 diz que o Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte, e durante todo esse tempo morou em uma casa separada. Aqui nós temos a história de um rei que foi até o fim da vida com lepra, isolado, fora da cidade. Talvez hoje, em 2026, nós não sofremos mais com lepra, como era comum nos tempos de Jesus, mas hoje nós sofremos de outras coisas, outras lepras, que também fazem nós nos isolarmos uns dos outros, fazem nos afastarmos de Jesus, faz nós sentirmos abandonados. Pessoal, acho que todo mundo já prestou atenção que não é sobre lepra, né? Então, que doenças são essas
Que lepras são essas que nos tentam impedir de seguir Jesus? A depressão, ela tem atacado as pessoas, não interessa a idade, de todas as idades, tentando fazer nós se afastarmos da multidão que segue Jesus. Falta de perdão, também, uma doença que não é física, né? Mas que também tem feito nós sentimos dor, ganância, tem cegado as pessoas e não permitem elas de se aproximarem de Cristo. Colocar outras prioridades. E é interessante, né? Colocar outras prioridades. Aqui nós estamos falando de cura. Tem alguma coisa mais importante quase que cura? Tem. Pode pegar a pessoa mais rica no mundo, não tem dinheiro. Se ela tiver uma doença, ela diz, olha, eu daria tudo para ficar curado. Para o meu filho não ter isso, para minha mulher ser curada. Nós estamos falando de cura e às vezes a gente coloca coisas como prioridade, ao invés de seguir Jesus. Então, eu quero falar 3 atitudes do homem, 3 atitudes do leproso, lembrando que aqui nós somos os leprosos da vez, nós somos aqueles que precisamos de Jesus, aqueles que têm dores, que têm traumas. E a primeira atitude do leproso é que ele se aproximou de Jesus. Lê o texto. O texto diz: um leproso aproximou-se. Faça isso também hoje. Se aproxime de Jesus. Não deixa a tua lepra te afastar da multidão. Olha quem está ao teu redor aí. Olha o leproso que está ao teu lado aí. Somos todos leprosos aqui. Tem um leproso falando no microfone. Tinha 2 leprosos tocando aqui hoje. Aliás, estava... Que benção, né? Tá até ruim de começar aqui, porque estava embrulhado aqui, assim, glória a Deus. Todas as nossas fraquezas, os nossos traumas, doenças, o que tu tem feito para te aproximar de Jesus? Essa é uma pergunta bem pessoal. O que tu tem feito para te Eu quero obedecer. O que eu aprendi de ti, eu quero obedecer. Não só ler. Você tem participado, tem estado em ambientes de crescimento espiritual? Você tem buscado estar próximo? Então, eu vou bater bastante na tecla das ações do leproso aqui, tá? Porque é para mim, é para ti. Então, a primeira coisa que o leproso fez, ele se aproximou-se. A segunda atitude dele, vai falar logo na sequência, diz que ele prostrou-se diante dele. E a palavra que prostrar, ela também significa adorar, prostrar-se em adoração. O proskuneo. E a raiz dessa palavra, olha só que interessante, a raiz dessa palavra veio de uma palavra que significa a ação que o cachorro faz em lamber a mão do mestre, do dono. Ou seja, uma postura de total reverência, total humilhação, total admiração por aquele que está diante de você. Eu imagino a dor daquele homem, sabe? Não só a dor física, como a gente falou, mas a dor na alma. A dor da separação da sua família. Imagina, quando ele começou a ter a doença, desculpa, tu não pode mais habitar nessa casa aqui. A dor de uma vida de olhares ruins, olhares de zombaria ou de pena. Uma dor talvez de perguntar a Deus, por que eu?
Por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre te amei. Talvez tu tenha algo no coração também que te cause dor aí. Ou algum pensamento sobre si mesmo, ou uma mágoa com um terceiro, talvez. Talvez tu esteja passando esse momento agora. Você talvez possa se sentir triste, excluído, se sentir sozinho. Quero te falar que a atitude do leproso na história tem que ser a mesma nossa, a mesma tua. Aproximar-se de Jesus, prostrar-se diante dele em adoração. E a terceira atitude do leproso vai dizer que ele aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse. A terceira atitude do leproso foi a de falar com Jesus aquilo que ele estava querendo, aquilo que ele precisava. Pedir, clamar: Jesus, eu não aguento mais. A minha vida tem sido muito difícil. Eu quero poder abraçar minha família, quero poder comer com os amigos. Jesus, só você pode me curar. Eu olho a atitude desse leproso, reconhecendo quem ele era, aquilo que ele precisava, a limitação, a dor dele, e não só isso, mas ele olhando que Jesus era a única solução dele, que Jesus era a única salvação dele. E ele recorre. E o meu encorajamento para ti é para que você fale com Jesus aquilo que tu sente. Fale com Jesus aquela dor que tu está passando, aquela necessidade que tu está precisando. Talvez tu tenha um pouco de dificuldade de pedir coisas para Deus, mas Ele é o nosso Pai perfeito. Às vezes eu mesmo, no instinto, parece que mais facilidade de pedir coisas para os outros, para amigos, do que para Deus. Não, Deus eu só agradeço. Deus eu só... Não, gratidão, claro, top 3 ali, né? Mas petição também. E eu acabo esquecendo que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço e que eu penso. Está lá em Efésios. Ele é poderoso para nos curar, Ele é forte o suficiente para suportar os nossos fardos, o meu fardo, o teu fardo. Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele chama todos os que estão cansados e sobrecarregados. Como você está se sentindo hoje? Ele é capaz de te dar descanso. Se você tem carregado um fardo que tu não aguenta mais, faça o que o leproso fez. Faça como essa multidão aqui ao redor tem tentado fazer, semana após semana. Aproximar de Jesus, prostrar-se diante dele. Cantamos hoje, né? Eu me rendo aos teus pés. E fale com Jesus. Vamos voltar para o nosso texto base. Nós vimos as atitudes do leproso, as atitudes do humano, as atitudes daquele que precisa de ajuda. Eu, você. E agora vamos ver as atitudes de Jesus, então, para com aquele homem. O texto vai dizer que Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Então Jesus, ele estende a mão, ele toca e ele fala. A primeira atitude, ele estende a mão para aquele homem. Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. Jesus sabia da história daquele homem, sabia de todas as coisas, e bastava olhar, sabendo que é um leproso, já sabia que tinha uma vida dura. Toda dor, toda rejeição
que ele havia passado até aquele momento ali, Jesus já sabia. Nem os pais dele estendiam a mão. Imagina um pai não estender a mão para o filho. Era essa a vida que aquele homem tinha. Mas Jesus, ele não abandona ninguém. Não interessa a dor, não interessa quem você seja. Se você se sente sozinho, acha que tudo é contra você, é eu contra todos. Jesus, ele estende a mão para você também. Você não deve ficar sozinho. Quantos aqui foram já alcançados pela mão de Jesus, pelo estender da mão de Jesus? Quem aqui já foi alcançado? Amém? É lindo. É lindo ver que a iniciativa é dele. Prestou atenção nisso? É ele que estende a mão em direção ao leproso. Em outros milagres de Jesus na Bíblia, nós vemos que uma mulher se estica, se estende para tocar o manto de Jesus. E aqui nós vemos o contrário, o próprio Jesus estende a mão para aquele homem ali. Sabe que a gente conversou essa semana sobre a obra de arte de Michelangelo, da Capela Sistina, né? Eu trouxe a imagem aqui, mas a televisão não ajudou, mas vocês conhecem porque é muito famoso. O teto da Capela Sistina, que tem a obra chamada Criação de Adão, que é aquela que Deus está esticando a mão assim, e do outro lado tem o homem esticando assim, os dois estão em umas nuvens assim. Vocês devem conhecer essa imagem, né? E uma das curiosidades que foi levantado é que Deus, na obra de arte, está com o seu dedo esticado assim, 100% esticado, o seu alcance máximo. Mas na parte do homem, se ele tivesse feito isso aqui, ele encostava no dedo de Deus. Interessante, né? Então está assim ali, ó, assim, ó. Se o homem fizesse isso aqui, ele tocaria no dedo de Deus. E isso simboliza o livre-arbítrio. Deus, ele sempre estende a mão e ele está 100% disposto a alcançar você. Mas a decisão de você aceitar o aperto de mão de Jesus, aceitar a mão estendida de Deus, está no homem, está em você também. A iniciativa sempre vem de Deus primeiro. Na verdade, ele já fez. Ele já mandou o seu filho ser morto num madeiro para pagar a dívida do nosso pecado. A mão já foi estendida para a nossa salvação. E ela continua estendida hoje. Um dia vai ser recolhida. Mas hoje ainda nós vivemos na época que a mão ainda está estendida. Então a primeira atitude de Jesus, ele estende a mão. Segunda atitude de Jesus no texto, diz que ele tocou nele. Lembra que nós falamos da lepra? Aquele que tocasse numa pessoa leprosa ficava impura também. Olha o golpe que Jesus estava dando naquela multidão que o seguia, sem usar palavras. Ele estava dizendo para aquele homem, eu me importo com você. Eu visualizei a cena, sabe? Jesus está dizendo para ele, eu te amo. E toca no homem. Muitos outros milagres de Jesus, Jesus só fala. Lázaro, vem para fora. Saia. Ele olha para um endemoniado e diz, quero que você saia. E o demônio sai. Lembra do centurião, o servo do centurião, até a próxima história do texto. O centurião vem, o servo dele ficou lá na casa, e ele diz, Jesus, se você quiser, ele vai ser curado. E Jesus diz, sim, tua fé, não achei fé igual desse homem aqui. Sim, só a palavra. Eu acredito que o fato dele ter tocado naquele homem foi para gerar primeiro uma cura emocional, para depois a cura física. Qual foi a primeira pessoa que aquele homem tocou em um longo tempo?
Em Jesus. Qual foi o primeiro toque que ele recebe em um longo tempo? De Jesus. Pensa nisso. Pensa na cura que o homem estava recebendo naquele momento ali. Antes daquele encontro, ele precisava andar de cabeça baixa na rua. Agora, ele pode andar olhando no rosto das pessoas. Antes, ele tinha que andar todo rasgado e humilhado diante dos outros. Agora, ele podia se vestir normalmente, ter uma vida normal. Antes, ele não podia ter a família dele presente. Agora, ele pode voltar e se sentar à mesa, comer com os familiares. Antes, ele era motivo de zombaria. Agora, ele virou um homem que experimentou um milagre. Antes era, olha, lá vem um leproso. Agora era, olha, lá vem o homem que foi curado. Antes ele tinha uma maldição sobre si. Hoje ele tem um testemunho. E tudo o que aconteceu entre uma coisa e outra foi um encontro de Jesus. Um encontro com Jesus. E é assim conosco. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós se aproximamos dele, nós se prostramos diante dele, nós falamos com ele, ele estende a sua mão, ele nos toca, e agora eu não tenho mais uma maldição sobre mim, agora eu tenho um testemunho. E a terceira atitude de Jesus é que ele fala com aquele homem. O texto vai dizer que tocou nele e disse. Pensa na voz que criou o universo. Nós somos bem contempladores, assim, né? Então, às vezes a gente para, olha a natureza e começa a ver as árvores, né? As montanhas, toda a variedade de animais, insetos, diferentes pessoas. Tudo criado pela voz. Aí tu pensa nessa voz. Essa voz fala comigo. Essa voz fala com um ser tão pequeno, tão falho. Nosso Deus, ele é um Deus que fala conosco, ele é um Deus próximo, ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo. Ele tem uma voz e não é qualquer voz, é uma voz poderosa, capaz de me curar das dores. E ele pode curar a sua dor também. E quando ele então fala com aquele leproso, eu vejo duas características na resposta de Jesus aqui. Ele vai dizer assim, quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Duas características desse finalzinho aqui. A primeira é que não existe nada impossível para Deus. Podemos falar junto? 1, 2, 3. Não existe nada impossível para Deus. Isso tem que ser um encorajamento para nós. A gente tem que olhar para a nossa dor e nem pensar que aquilo ali pode ser algo complicado para Jesus. Não existe nada complicado para Jesus, não existe nada impossível para Deus. Mas Ele também sabe o que é o melhor. E às vezes Ele quer nos ensinar alguma coisa também. Então essa é a primeira característica, que não existe nada impossível para Deus. E a segunda característica é que o sim e o não de Deus são imparáveis. O sim e o não de Deus são imparáveis. Quando Ele diz, quero, imediatamente o homem é curado. Agora, se Ele disser, não quero, aquilo não acontece. O sim e o não de Deus são imparáveis. Vamos falar junto essa aqui também? 1, 2, 3. O sim e o não de Deus são imparáveis. A lepra não tem poder para vencer a palavra de Jesus. Ela é soberana. A tua dor não tem poder contra o sim ou o não de Jesus.
a tua situação, não tem. Nada tem poder contra o sim ou o não de Jesus. E eu quero ir para a conclusão aqui, fazendo algumas perguntas. O que você precisa falar para Jesus hoje? Pensa aí. O que você precisa falar para Jesus hoje? Vamos fechar os olhos? Se você tem passado alguma dor que tem sido difícil de lidar, ou um relacionamento quebrado, uma tristeza, alguma mágoa, alguma dúvida, alguma espera, esse é o momento de falar para Jesus. Talvez até antes dessa pergunta, tu possa estar se perguntando, mas eu estou muito longe, e essa pergunta eu vou fazer para ti: qual a distância que você está de Jesus hoje? Você nunca está longe demais. A mão dele está sempre estendida, disposto a te tocar. As atitudes do leproso foram aproximar-se de Jesus, prostrar-se diante de Jesus e falar com Jesus. Não é difícil. O difícil é passar anos sofrendo de lepra. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele te ama, Ele quer o seu bem. Se você já é um seguidor de Jesus, Ele continua com a mão estendida para ti. Ele continua nos tocando hoje ainda. Ele continua falando conosco hoje ainda. Ele continua à nossa disposição, a iniciativa é dele, lembra? E talvez se você nunca convidou Jesus para ser o seu mestre, você nunca rendeu a sua vida a Ele, ainda mais Ele tem interesse em te curar. Mais ainda, Ele quer curar a sua alma. Deus, nós estamos aqui, Deus, como leprosos, Deus, como pessoas que carregam fardos que às vezes não devemos carregar, Deus. Estamos aqui, talvez, às vezes até, sinceramente, correndo atrás, Deus, de algo que Tu possa fazer, Deus, como muitos naquela multidão, mas nós reconhecemos que o Senhor é a nossa única saída, Deus. O Senhor não é uma das saídas, o Senhor não é um dos caminhos, o Senhor é o caminho, Pai. Jesus, obrigado porque Tu estende as Tuas mãos para nós, Deus. O Senhor nos toca, o Senhor está disposto a nos tocar, Deus. Que possamos, Deus, aceitar essa mão estendida, aceitar esse toque do Senhor, porque o Senhor quer o nosso bem, Pai. Que não venhamos a caminhar, Deus, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios vontades, com os nossos achismos, Deus, mas que nós possamos realmente entregar, Deus, tudo diante de Ti, Deus, entregar as nossas vidas, entregar os nossos caminhos, Deus, a Ti, e que a gente possa, Deus, obedecer aquilo que Tu nos ensina, Pai. Como a história daquele leproso, Deus, é uma antes e outra depois do encontro com Jesus, Pai. Eu peço que aquele que não ainda experimentou isso, Deus, possa experimentar, Deus. Pai, o Senhor sabe o coração de cada um aqui, Deus. O Senhor sabe cada dor, talvez que alguém possa estar sentindo, Deus, algum fardo, algum trauma, algum sentimento ruim, talvez esteja incomodando, Deus, ali por muito tempo e talvez possamos estar procurando em outras coisas, Deus, em outros lugares, a cura.
mas a cura está em Ti, Deus. Não tem nada que possa parar o Teu sim ou o Teu não, Deus. Não existe nada impossível para Ti, Deus. Abençoa a vida da Tua igreja, Deus. Abençoe a vida desses irmãos aqui, Deus, que tem buscado estar seguindo a Jesus, que tem buscado se prostrar de Jesus, que tem buscado falar com Jesus, Pai. Responde, Deus. Responde as orações, Deus, desses Teus filhos, Deus. Te agradeço mais uma vez, Deus, pela vida. Te agradeço pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Sei que um dia, Deus, as oportunidades vão cessar. Mas obrigado, porque um dia o Senhor estendeu a mão para mim e fui alcançado. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço. Amém.